No Brasil, como que funciona? No Brasil, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário e ele é um órgão que a gente chama de órgão administrativo, né? O Tribunal de Contas, portanto, não é um órgão judicante, não faz parte do Poder Judiciário, não é um órgão judicante, portanto, as suas decisões, né, podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Mas aí, muito cuidado, porque esse assunto é delicado, tá? Podem ser revistos, mas não em todos os aspectos, tá? Quando o Tribunal de Contas emite uma decisão, não é uma decisão que a gente chama de decisão administrativa pura. Se um órgão do Poder Executivo emite uma decisão, aí sim é uma decisão administrativa e pode ser revista. Pode ser revista sem problema nenhum. Mas a decisão do tribunal, ela não é, vamos dizer assim, uma decisão administrativa pura. Por quê? Dentro dessa decisão aqui, tem um mérito e tem a forma. O Poder Judiciário pode discutir essa decisão do tribunal, mas não quanto ao mérito. Ou seja, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito dessa decisão administrativa, né? Por isso que fala que o Tribunal de Contas é um órgão sui generis. Ele é um órgão administrativo, mas as decisões que ele toma não são plenamente administrativas. Tem, vamos dizer assim, entre aspas, um quê de judicante. Ou seja, o Poder Judiciário pode apenas discutir a forma. Se o tribunal respeitou direitos adquiridos, se ele respeitou o devido processo legal, se deu direito à ampla defesa do contraditório, se a decisão não foi arbitrária, né? Então, ele pode discutir o quê? A forma, se a forma foi correta, como previsto na Constituição e nas leis. Mas não pode, por exemplo, se o tribunal julgou as contas de determinado administrador irregular, o Poder Judiciário não pode converter aquelas contas em irregulares. Ele pode o quê? Anula aquela decisão porque não foi dado direito à ampla defesa, não foi dado direito ao contraditório. O tribunal, por exemplo, decide negar o registro a uma aposentadoria. Ele vai lá e não concede o registro da aposentadoria. É uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas. Aí o Poder Judiciário não pode chegar lá e falar assim, não, concede o registro. Não pode. Por quê? Isso aí é o mérito. Ele pode falar o seguinte, o tribunal não ouviu o aposentado, o tribunal não fez aquilo que devia ter feito, a lei não permite que emita decisões nessas condições, o tribunal não tem competência para emitir essa decisão. Isso ele pode, mas ele não pode o quê? Adentrar o mérito. O que ele poderia fazer, e costumeiramente faz, o Poder Judiciário adentra o mérito da decisão. Se tiver uma decisão do CAD, por exemplo, falando sobre determinado fusão, por exemplo, fusão de duas empresas, né? E daí o CAD fala assim, não, essas empresas não podem ser fundidas porque isso aí vai ser uma restrição à competição. Vamos supor que a Gol e a TAM resolvam se fundir. Uma tem 45% do mercado, outra tem 40% do mercado. Vai dar 85% do mercado na mão de uma empresa só. Aí o CAD fala assim, não pode. Isso aí é monopólio. Então, as empresas atingidas vão lá e recorrem ao Poder Judiciário discutindo o mérito. Aí pode. Aqui não, nesse caso não pode ser discutido o mérito, porque entende-se que o mérito foi proferido por um tribunal e, como a gente vai ver depois, futuramente, o Tribunal de Contas tem algumas atribuições que os tribunais do Poder Judiciário também têm. Tá? Então, para resumir a questão aqui, o Tribunal de Contas ele é um tribunal administrativo que emite decisões administrativas que podem ser revistas pelo Poder Judiciário, mas, quanto ao mérito, só podem ser revistas pelo próprio tribunal. Tá?
Então, no grupo 4 de questões ali, ó, posição do TCU no ordenamento constitucional brasileiro. O TCU é um tribunal judiciário? Não. Ele é um tribunal de natureza administrativa, né? E ele é equiparado, depois a gente vai ver lá, no artigo, se não me engano, 95 da Constituição, o tribunal, ele tem, no que couber, as mesmas prerrogativas e formas dos tribunais do Poder Judiciário, dos tribunais superiores, tá? Então, no que couber, a organização dos tribunais judiciários aplica-se ao Tribunal de Contas, tá? Então, por exemplo, a remuneração dos ministros do Tribunal de Contas da União é a mesma dos ministros do STJ, que é um tribunal superior, né? Os auditores são equiparados aos juízes de primeira instância do Poder Judiciário. Tá. O TCU tem aspecto dos tribunais judiciais? Tem, né? Acabei de falar aqui agora, por força do artigo 75 da Constituição, em que couber a organização, a administração dos tribunais superiores judiciais, aplique-se ao TCU também. O TCU tem personalidade jurídica? O TCU, como ele é um órgão da administração direta, integrante da administração, o TCU não tem personalidade jurídica, tá? A mesma personalidade jurídica dele, ele é a personalidade da União, é a teoria do órgão, né? Ele não tem uma personalidade jurídica própria, ele faz parte da mesma personalidade jurídica da União. Mas ele tem capacidade processual ou postulatória, ou seja, ele pode ingressar em juízo defendendo suas atribuições, como por exemplo no mandado de segurança. Se alguém estiver invadindo, por exemplo, a competência do Tribunal de Contas, ele pode ir lá e entrar em juízo requerendo, por exemplo, que aquele órgão se abstenha de fazer aquele ato, né? Tem um caso interessante que é do consultor jurídico do TCU. O Supremo Tribunal Federal decidiu alguns anos atrás que o consultor jurídico do TCU, que é um cargo dentro da estrutura lá do tribunal, ele tem competência para representar o Tribunal de Contas em juízo. Ou seja, se o Tribunal de Contas for acionado por meio de um mandado de segurança, como ele é um tribunal superior, quem é que pode apreciar esse mandado de segurança originalmente? Está na Constituição. É o Supremo Tribunal Federal. Então, todos os mandados de segurança com tribunais superiores vão cair aonde? No STF, Supremo Tribunal Federal. Com o TCU, como ele tem as prerrogativas similares aos tribunais judiciários, isso também ocorre. Então, o mandado de segurança com o TCU cai no STF. E no STF, se por acaso for possível fazer uma sustentação oral, uma defesa, cabe ao consultor jurídico do TCU fazer essa defesa. O STF entendeu que isso é possível. Tá? Grupo 5 de questões. Quem compõe o tribunal? Quem escolhe a composição do TCU? E isso é uma questão muito interessante. Tá? É uma questão que costuma cair bastante em provas. O TCU são 9 ministros, só isso, nada mais. Tá? O TCU é isso. Inclusive está na Constituição, o TCU compõe esses 9 ministros. Não é auditor, não é procurador, não é auditor federal de Tribunal Externo, não. TCU são os 9 ministros. E de onde que vem esses 9 ministros? Do céu, da terra, de onde que eles vêm? 6 deles, 2/3, são escolhidos pelo Congresso Nacional. Mas veja bem, não são membros do Congresso Nacional, não é senador nem deputado. Pode ser qualquer pessoa, desde que o Congresso escolha. E preste atenção, é o Congresso Nacional.
Por que eu frisei Congresso Nacional? Porque a mídia, os jornais, a televisão, costuma dizer que é a vaga do Senado, é a vaga da Câmara dos Deputados no TCU. Na verdade, existe um acordo informal de que dessas 6 vagas, caberia ao Senado indicar 3 e a Câmara indicar 3. E isso existe de fato, existe um rodízio entre eles lá, mas esse rodízio ele é extraoficial, tá? Na verdade, juridicamente falando, quem indica é o Congresso Nacional, tá? Embora tenha uma coisa lá debaixo dos panos, quem vai indicar é um Senado, sei lá. Tem um ministro atualmente que ele era servidor do Senado, aí depois veio um que foi indicado pela Câmara e assim vai, tá? Então 2/3 de 9 dá 6, 6 é o Congresso Nacional, ele escolhe, tá? Os outros 3 são indicados pelo Presidente da República, tá? Só que o Presidente da República, esse aqui, são 6 livres, tá? Desde que preencha os requisitos, que é notórios, saberes jurídicos, contábeis, econômicos ou de admissão pública, né? Tem os requisitos lá: reputação ilibada, entre 35 e 65 anos. Então são 3 requisitos: 35 a 65 anos, reputação ilibada e notórios conhecimentos de admissão pública, direito, contabilidade e economia, né? Então, desde que preenchidos esses requisitos, são 6 livremente escolhidos pelo Congresso Nacional. O Presidente da República, ele tem que escolher 3, mas os 3 não são livremente escolhidos, né? Tem que ser um auditor, que é o ministro substituto, um procurador e um livre. E esses 2 aqui, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, tá? Então, na verdade, o Presidente da República só pode escolher livremente um. Dos auditores, quando chegar a vez de um auditor ser escolhido, outra coisa que a gente vai falar aqui é que essas vagas são marcadas, tá? É como se fosse uma vaga de estacionamento, né? Tem lá 9 vagas. Nem sei se aqui tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 9. Então é como se fosse vaga de estacionamento. Saiu aqui uma vaga que era do auditor, tem que entrar outro para esse mesmo critério, tá? Se saiu uma vaga que era de procurador, não vai escolher um auditor e colocar aqui, tem que ser o outro procurador. Se saiu uma vaga livre do Presidente da República, então tem que colocar outro livre aqui também. E mesma coisa do Congresso Nacional. Essas vagas aqui são todas do Congresso Nacional e eles loteiam extraoficialmente, umas do Senado e outras da Câmara dos Deputados. Isso aqui é extraoficial, isso aqui não existe. Então saiu uma aqui do Congresso Nacional, pode colocar outro do Congresso Nacional, né? Aí eles loteiam: não, esse aqui era do Senado, então não uma indicação do Senado, mas isso aqui é extraoficial, tá? Então essas vagas são como se fosse vaga de estacionamento, sai um, tem que entrar outro igual. Então, quando vagar uma vaga, por exemplo, de auditor, o Presidente da República, usando os critérios que a gente não sabe exatamente quais são, que vamos usar para antiguidade e merecimento, ele vai lá escolher um auditor. Quando sair uma vaga de procurador, ele vai também fazer a mesma coisa, tá? Então, no TCU nós temos 9 ministros, que é a composição do TCU, e nós temos
como autoridade do TCU, que é a próxima pergunta, né? São os 9 ministros, os 4 auditores e os 7 procuradores, né?